Texto Fraternizar 2, edição 172, novembro 2021. Título: São 3.000 anos de judeu-cristianismo, Bíblia e teologia. Quando julgamos e condenamos todos os crimes cometidos, não tem em conta nem medida os crimes cometidos pelo judeu-cristianismo, sua Bíblia e sua falsa teologia. Indubitavelmente os mais horrendos alguma vez cometidos na história da humanidade. Com a conivência das sucessivas gerações, cujas mentes sempre foram formatadas pela teologia de um Deus todo-poderoso, que atravessa toda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Nem sequer as elites eruditas, nem os grandes artistas dos diferentes ramos da arte se deram conta destes horrendos crimes. E se deram conta, foram coniventes e cooperaram em troca de privilégios e outras mordomias. Ao longo destes 3.000 anos, todos nascemos formatados por essa teologia bíblica do poder. Até os que hoje se dizem ateus. E são milhares, milhões, as seitas religiosas e cristãs que dispõem da Bíblia e insistem em utilizá-la como justificação de todos os crimes que todos os dias cometem, reiterada e impunemente à sombra dela. Foi com a pergunta em título e com estas e outras afirmações bem fundamentadas que abri a minha intervenção na sessão de apresentação do meu novo livro, realizada na Unicep Cooperativa Livreira, à qual o país em geral e o Grande Porto em especial muito devem, e que hoje, com o acelerado avanço das tecnologias de informação e da digitalização, estão em riscos de vir a desaparecer. É um enorme manancial de livros com apelativas capas que nos esperam lá dentro. Porém, são cada vez menos as mãos humanas que pegam neles e também os olhos que ficam fascinados com as suas capas, entre as quais, a partir desta sessão, a que mais se nos impõe é a deste livro. Eu sei, sublinhei ainda na minha intervenção, que nem todos os incontáveis e horrendos crimes dos 3.000 anos de judeu-cristianismo e sua Bíblia mataram, roubaram e destruíram as pessoas e os povos de forma violenta e cruenta, porque os piores de todos os crimes são os que se cometem na mente dos seres humanos e dos povos. Levam uns e outros a suicidar-se como sujeitos e protagonistas das suas próprias vidas, ao mesmo tempo que, geração após geração, os impedem de viver ao comando da história, quando para isso é que nascemos e viemos ao mundo. E não só. Leva-nos também a despojar-se dos próprios bens a favor das respectivas seitas ou corporações às quais são levados a aderir, como antes deles já fizeram os pais deles e demais antepassados. O exemplo mais gritante é o daquela viúva pobre de que nos testemunham os evangelhos sinóticos. É vista a entregar ao tesouro do templo de Jerusalém o último cêntimo de que dispõe para viver. Uma postura tão absurda que escandaliza Jesus histórico que na altura está lá a observar para depois poder denunciar o roubo com fundamentação. E não é que nestes 2 milénios de cristianismo, clérigos e pastores de igrejas, biblistas e suas universidades confessionais
catequeses e sermões ou homilias têm tido o desplante de converter o mais do que justificado escândalo de Jesus histórico num rasgado louvor e num exemplo a ser seguido, não por eles, mas pelos seus fanáticos fiéis, sem voz, sem vez nem voz? Todavia, é este tipo de crimes não cruentos que mais matam, sem que haja rios de sangue a correr para mares de sangue. A verdade, porém, é que há mentes que do nascer ao morrer são criminosamente impedidas de se desenvolverem de dentro para fora e acabam atrofiadas como se nunca tivessem nascido. No sábio dizer de Jesus histórico, os piores crimes cometidos ao longo da história, também os destes 3.000 anos de teologia do judeu-cristianismo e da sua Bíblia, não são os que matam o corpo das pessoas e dos povos, ainda que também estes, e que de tantos que foram e são, sejam impossíveis de contar. Os piores são os que matam a alma. Entenda-se, a vez e a voz única e irrepetível de cada um dos seres humanos e de cada um dos povos das nações. Perante estes 3.000 anos de horrores, é, pois, imperioso e urgente, é com estes dois grandes apelos com que encerrei a sessão de apresentação na Unicep. A encontrarmos maneira de fazermos chegar este meu livro devidamente traduzido a todos os espaços habitados e frequentados por pessoas nos quais a Bíblia do judeu-cristianismo entrou e continua a ser lida e estudada. Jesus histórico deste livro, com os 4 evangelhos em 5 volumes, finalmente desencriptados, rebenta de vez com ela e, consequentemente, também com o judeu-cristianismo e a sua perversa teologia de um Deus todo-poderoso. 2. Que se constitua um núcleo clandestino de juristas honestos, amigos da verdade e da liberdade, e outras pessoas bem formadas e de boa vontade, que com base neste livro formulem uma acusação de crimes contra a humanidade a apresentar num tribunal de opinião pública mundial cometidos por estes 3 milénios de judeu-cristianismo, sua Bíblia e sua teologia, as quais estão na raiz do que hoje demencialmente chamamos civilização e que mais não é do que um planetário mar de sangue derramado e de horrores sem conta nem medida, e todos eles indescritíveis. Com o meu abraço e a minha ternura de presbítero jornalista.